O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita e a minha herança. Neste lugar, tu és real, Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vem, meu Deus, vem ao nosso encontro. Vem ao encontro dessa criatura que está fraca. Já não ora mais, não busca mais, já não sabe o que é parar para ler a tua palavra, já não sabe mais o que é gastar tempo com o Senhor. Está fria, está frio. Parece que ela está fora de lugar. Ajuda essa criatura.
que o Espírito Santo preencha o vazio que há na alma, que a presença de Deus lhe traga a satisfação que o mundo não pode dar, que a presença de Deus lhe coloque de pé diante do dia mau, pois a Ti, ó Pai, nós entregamos a nossa vida em oração. Fique a sós com Deus, entregue a sua vida a Ele. nós precisamos orar. Dá para perceber que se deixar, a oração morre. Não ora. Se o pastor não orar, se o pastor não clamar, a igreja não ora. A gente tem que mudar isso. A igreja que não ora, não avança. A igreja que não ora, não recebe Deus. Compreende ou não? Igreja que só repete o que o pastor diz, igreja que só vai no embalo do pastor, mas não tem vida própria com Deus, está fadada ao fracasso. Nós precisamos mudar isso. Amém, pessoal? Eu me converti
numa época em que, se o pastor deixasse o microfone de lado, a gente continuaria orando mais 30, mais 40, mais 1 hora. Hoje, se o pastor ficar 30 segundos sem orar, acaba a oração da igreja. É um que olha para o teto, é outro que olha para a parede, é outro que olha para baixo, é outro que olha para as unhas. Nós precisamos mudar isso. Amém? Tome assento no seu lugar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e também Lucas 17, Jeremias 2, por favor. Romanos 1, texto principal, estudo que estamos realizando. Lucas 17, Jeremias 2. De todas as provas que eu já passei, É bem bem difícil, Senhor. Às vezes a gente ouve acusações acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém mesmo palavras de alguém que não quer na gente não quer na gente acreditar, e quase parando sem
finalizar o verso 21, que eu falei um pouco semana passada, o 22 e o 23. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, dai-nos entender a tua palavra nesta hora. Abra-nos o entendimento para o que o Senhor quer nos chamar a atenção, nos ensinando, nos exortando e nos mostrando o caminho da salvação. Espírito Santo, fala, porque nós queremos ouvir no nome do Senhor Jesus. Digam amém e graças a Deus. Então, no versículo 21, nós começamos a falar sobre não glorificarem a Deus. Nós falávamos sobre o rei Dário, que certa vez foi ao seu palácio e disse: olha, tudo isso que eu vejo foi a minha mão, o meu poder que trouxe a existência. E antes dele terminar de se exaltar, o próprio Deus veio e o tirou do reinado e o fez comer capim e viver com os animais da terra. E por um bom tempo ele assim teve que viver. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Ele quis trazer a glória do reinado para ele. Então o que nós chegamos à conclusão quando nós entendemos que a glória é de Deus, a honra é de Deus, a adoração é de Deus? Então nós ficamos com a satisfação de saber que Ele tem cuidado, guardado, livrado e protegido. Ou seja, eu me sinto em Cristo há aproximadamente 23 anos satisfeito. A glória fica para Ele, a satisfação fica para nós. Parece que é pouco, mas não é. O mundo está do jeito que está porque o mundo vive insatisfeito. Compreende ou não? Por que um homem trai a sua esposa? Por que uma mulher trai o seu esposo? Porque vive insatisfeito. Porque uma pessoa tendo um bom salário, um bom emprego, um bom serviço, um bom ganho, ainda assim rouba, mete os pés pelas mãos, trapaceia, porque não está satisfeito. O ser humano, ele não se satisfaz em absolutamente nada que ele possa ver, tocar ou sentir. O ser humano só pode estar satisfeito se ele estiver em Deus. Compreende ou não? É por isso que tem homem que começa com uma mulher, vai para outra, para outra, para outra, daqui a pouco perde o caminho, é homem com homem. Tem mulher que começa com um homem, daqui a pouco vai para outro homem, daqui a pouco para outro homem, outro, daqui a pouco está ela com outra mulher, porque não há satisfação. E o ser humano está buscando essa satisfação desde a hora que se entende por gente, e buscando essa satisfação não dão glória a Deus.
Pelo contrário, tudo que o faz, ou tudo que realiza, traz a glória para si, como se ele tivesse ido e acontecido dependendo somente dele. Como alguns, quando nós queremos ensinar sobre dízimo e oferta, há quem não aceita devolver o dízimo, há quem não concorde em ofertar, porque na cabeça dele ele diz: eu que não vá trabalhar para ter o meu sustento, e agora eu vou devolver algo para a igreja. Ora, a pessoa entende que o ganho dela depende do esforço dela, e em parte ela está certa, em parte, porque se Deus tirar o ar que você respira, que eu respiro, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos realizar o quê? Nós vamos empreender no quê? Então tudo vem de Deus, e tudo termina em Deus, mas o ser humano prefere querer ficar com a glória, com os louvores. Tanto que tem pessoas que no tempo atual não pode ser criticado, ele está numa redoma onde ele só quer elogios, ele quer reconhecimentos, aplausos, ele não quer ser chamado a atenção, ele não quer ser repreendido, repreendida, ele não quer ser colocado no seu devido lugar quando erra. Ele quer apenas que as pessoas batam palma para ele, porque ele quer a glória, e naturalmente essas pessoas não têm como se satisfazer no que faz e da maneira que vive. Então entenda isso, a glória de tudo que fazemos. Em Romanos 16 vai dizer: se comamos, se bebamos, trabalhamos, se fazemos qualquer coisa, é para a glória de Deus. Então a glória é de Deus, a satisfação é nossa, a satisfação de poder chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sabe o que é isso? Os incrédulos não sabem. Muita gente não sabe nem o que é dormir, quanto mais em paz. Então nós temos a satisfação de, às vezes, pode parecer pouco que tem na mesa, mas é um pouco que nos alegra, que nos satisfaz. Enquanto há quem tenha tudo na mesa e ainda assim não há um pingo de satisfação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar ou não, pessoal? Nós, com Deus, seguimos a direção dele no casamento, no relacionamento, e se satisfazemos com a mulher que Deus nos dá, com o marido que Deus dá. O mundo não sabe o que é isso, vai pulando de relacionamento em relacionamento e não há como encontrar satisfação. Que isso fique bem claro. Agora, trazendo algo a mais do que Deus tem para nos dar nesse mesmo versículo 21. Diz aí, versículo 21 de Romanos 1: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como, e nem lhe deram graça. Aqui 3 situações importantes para nós entendermos. Primeiro, Deus, Ele quer que demos a Ele glória e graça. Amém, pessoal? Glória pelo que Ele é e graça pelo que Ele faz. Nós temos que ter consciência de dar glória a Deus pelo que Ele é, independente se você está trabalhando, desempregado, endividado ou com a conta cheia, se você está andando a pé ou de carro, se você está trabalhando ou procurando emprego, você tem que dar glória a Deus pelo que Ele é, e Ele é santo, soberano, sublime, glorioso. Então nós temos que dar glória pelo que Ele é, e graças por tudo que Ele faz. Abrir uma porta de trabalho, graças a quem? Graças a Deus. Comprei um carro, graças a quem?
Graças a Deus. Eu estou abrindo um negócio agora, uma empresa agora, graças a Deus. Fiz um exame, comprovou o mioma, fui à igreja, busquei, pedi, orei, fui fazer um novo exame, não tenho mais nada. Graças a Deus. Glória a Deus pelo que Ele é e graças por tudo que Ele faz. Ah, mas tem só 2 pãozinhos na mesa para tomar café, eu vou comer um, minha mulher vai comer outro. Graças a Deus. Dê graças a Deus por tudo que faz. Compreende ou não? Isso é ser satisfeito em Deus. Não tem a ver com você ser acomodado, não. Você pode ter cada vez mais, desde que você trabalhe, lute e vá em frente. Mas se hoje tem 2 pães, graças a Deus. Se amanhã tem 2 pães, é bolacha que fala? E um mamãozinho, vocês gostam de mamãozinho, pessoal? Um abacate, diga graças. E se tiver depois, mais e mais e mais, quando todo mundo sentar na mesa, diga graças a Deus. É assim que o homem, a mulher de Deus tem que viver. Agora, ele está falando justamente que o povo fez o contrário. Ele está dizendo: por quanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram o quê? Graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Lembra do rei Dário? No seu coração insensato fez um discurso de um homem, literalmente, pela palavra de Deus, um louco, dizendo: tudo isso aqui é graças a mim, tudo isso aqui é glória para mim. Foi comer capim com os animais, porque não deu glória a Deus. Agora, o que é mais importante? Versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido. Amém, pessoal? Eles não deram glória a Deus, não deram graças a Deus, não porque não conheciam, não porque não entendiam que era o agir de Deus, não porque não compreendiam que era Deus realizando a obra. Não. Paulo diz: tendo conhecido. E por que tendo conhecido? Porque Deus se faz conhecedor. Pessoal, qualquer um que diga, pode ser o ateu, que não crê em Deus, até ao ateu Deus se revela dia após dia, na natureza, na criação. Deus está revelado em tudo que há, no sorriso de uma criança, no sol que nos aquece. Você já parou para pensar que o sol fica por um determinado tempo, daqui a pouco ele vai, e quem vem? A lua. E daqui a pouco a lua vai, quem vem? Trabalha perfeitamente numa harmonia que não tem como você dizer não a Deus. Tudo mostra a glória de Deus. Você já viu o mar e o seu termo? Porque aquela imensidão vem, vai, mas não passa do seu termo. Ele vem até uma ponta e volta. É Deus segurando, guardando. Porque quando Deus tira a mão, você já viu o que acontece? Quando o mar revolto se lança para dentro de uma cidade, vocês lembram do tsunami? A gente vê Deus em tudo.
Então Paulo está dizendo, eles não deram glória a Deus, eles não deram graças a Deus, não porque não conheciam, porque sim, todos conheciam. Eles não deram glória a Deus e graças a Deus, porque eles assim quiseram. É escolha do ser humano. Você quer ver como é forte isso? Lucas 17, Jesus conta, ou melhor, Jesus cura 10 leprosos, e algo chama a atenção nessa cura. Lucas 17, a partir do versículo 12: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de... Então eles já sabiam quem era Jesus, eles já tinham conhecimento da fama de Jesus, ou seja, eles já sabiam do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Eles já sabiam da grandeza de Deus, e agora eles têm conhecimento do Cristo, e eles dizem em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe o quê? Graças. E este era... Então presta atenção, tinham 10, os 10 reconheceram quem era Cristo e pediram a ele: Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos homens leprosos. E clamaram de longe, porque o leproso não poderia chegar perto de ninguém. Olha a situação desses homens. E é igual o pecado nos impede de se aproximar de Deus. O pecado da lepra nos impede de se aproximar. É por isso que tem alguns que ficam só de longe, seguindo a fé. E clamou, Jesus disse: olha, vá ao sacerdote, ou seja, vá ao templo, vá aonde se chama casa de Deus, casa de oração, se apresenta lá para buscar o Senhor. E eles foram. Só que no meio do caminho Deus fez um milagre, curou os 10. Os 10, percebendo a cura, 9 seguiram o seu caminho, e apenas um escolheu voltar. Presta atenção, versículo 15: e um deles, vendo que estava são, voltou fazendo o quê? Glorificando a Deus em alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe glória a Deus e graças. E os outros 9? E aonde estão os outros 9 que foi curado? Cadê os outros 9 que pediu a cura, recebeu a cura? Pediu a bênção, recebeu a bênção. É por isso que o Evangelho não está ligado simplesmente ao que querem ligar o Evangelho ultimamente, que é prosperidade, cura, testemunho, resultado. Isso não é o suficiente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E apenas um reconheceu, voltou, glorificando e dando graças. Agora, isso não passou despercebido. Versículo 17 diz aí: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E
tua fé te salvou. Deus está de olho na glória dele. Ele está de olho. Ele não deixou passar despercebido. Veio um glorificando, veio um exaltando, dando graças. Ele falou: mas cadê os outros 9? E ele faz uma pergunta: não eram 10? Ou seja, todo ser humano foi criado para glorificar a Deus, para dar honra a Deus, todos, mas por escolha própria. Mesmo conhecendo e ouvindo falar de Cristo, muitos preferem viver do seu jeito, à sua maneira. Há quem, até mesmo dentro da igreja, que foi curado, que foi liberto, que foi restaurado, que foi abençoado, passa um tempo, 2 tempos, desaparece da fé. E ao ponto de dizer: não, minha vida mudou porque eu trabalhei, porque eu lutei. Mas quando você chegou na igreja, cheguei na igreja desempregado, endividado, apertado, fui traído, abandonado, meu marido me largou, e eu estava só criando meu filho, e aí, Deus abriu porta, restaurou, transformou, fez um milagre. Daqui a pouco a pessoa desaparece da fé e diz assim: eu que não tivesse trabalhado não para mim. Até o que Deus faz, a pessoa não reconhece. Compreende ou não? Tem pessoas que agora estão com essa questão de depressão, e alguns, olha que pastor, vem à igreja pedir oração e a gente ora, e a gente roga a Deus, e daqui a pouco Deus faz uma obra, e a pessoa se renova, se levanta, volta a viver, e some da igreja. E quando vai se perguntar: você saiu, venceu a depressão? Há quem diga: claro, comecei a fazer uma bela de uma caminhada pela manhã, por isso eu venci a depressão. Comecei a trabalhar, venci a depressão. Glória a Deus que é bom. Nada. Estava desempregado há 2 anos, 3 anos. E eu estou falando de coisas que eu já vivenciei e que eu já vi na igreja. Veio uma semana na igreja, Deus abriu uma porta que nem ele acreditava, que nem ela acreditava. Ficou mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, sumiu da igreja. Fulano, como é que você chegou nessa empresa sem ter currículo para estar no cargo que você está? O meu amigo me deu uma mão. Eu aproveitei uma chance que me deram. Glória a Deus que é bom. Esse é o problema do Senhor. Ele é curado da lepra e ele diz: voltar para dar honra a Deus, para agradecer a Deus? Não, vamos seguir nossa vida do mesmo jeito que a gente era antes da lepra. Vamos seguir a nossa vida como era antes, quando eu trabalhava e agora eu vou ter que trabalhar. Sigamos, prossigamos. Estava desempregado, estava na igreja, arrumou trabalho, some na igreja, desaparece da igreja. Por que você não está buscando mais como você estava buscando antes? Porque agora eu trabalho, né? Pois é. Jesus disse: não eram 10, porque só este estrangeiro, porque somente esse estrangeiro é considerado como samaritano, por exemplo. Os judeus não se davam como samaritanos. Os judeus criam que a promessa de Deus era somente para eles. Mas observe que constantemente na Bíblia aparece o samaritano, aquele que era desprezado pelos judeus, mas Deus o acolheu. E os judeus que têm a promessa, despreza Deus, despreza o amor e a misericórdia
para com o seu próximo. Tem o conhecimento da verdade, mas detém ela, não pratica ela, deixa ela de lado. Volta lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no verso 21 ainda. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o coração pecador, o coração sem sensatez, um coração sem rumo, sem direção, se escurece de tal maneira que não consegue enxergar que é a Deus que se deve dar glória e que tudo vem da mão dele. E nesse coração obscurecido, nesse coração em trevas, o ser humano tem caminhado. E aí, pessoal, o que eles fazem? E o que eles já fizeram e sempre farão? Olha, para você ter uma noção o que acontece quando a pessoa tem conhecimento da glória de Deus e deixa o coração insensato falar mais alto. Jeremias 2, versículo 13. Grava esse versículo, porque ele é de suma importância para a sua vida espiritual. Ele diz assim, Jeremias 2, versículo 13, diz assim, Deus, na boca do profeta Jeremias, diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas. Deus é o manancial de águas. Quem está em Deus tem vida, tem satisfação. Amém, pessoal? Mas o povo fez o quê? Deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Em outras palavras, Deus é um manancial. Você encontra tudo nele: graça e paz, satisfação e força, alegria e prazer, direção e conforto. Tudo você encontra nele, porque ele é um manancial. Mas o que o ser humano faz com o seu coração impenitente, insensato, pecador, miserável que é? Despreza o manancial e faz com as próprias mãos cisternas. E Jeremias diz: cisternas rotas, significa cisternas quebradas, cujo a água não para dentro. É aquela pessoa que pode casar, não fica com ninguém, pode entrar numa empresa, não fica, pode abrir outra empresa, não dá certo, nada para ali, com ele, sobre ele, nela, sobre ela, porque a falta de comunhão e glória a Deus faz com que a própria pessoa faça o seu caminho segundo a sua cabeça, segundo o seu coração pecador, e no que faz seus mananciais, não, cisternas, e ainda fazem rotas, ou seja, cheio de buracos, aonde nada que faça ou realize permanecerá ali. Em outras palavras, nada vai dar fruto. Tudo que a pessoa coloca numa cisterna rota, rachada, quebrada, vai embora. É por isso que tem pessoas que trabalham, não saem do lugar, trabalham, não vai a lugar nenhum, não tem vida, não tem comunhão, não tem temor, não tem intimidade com Deus, está cega, e às vezes dentro da igreja, porque ele está falando com os incrédulos aqui,
Não, ele está falando meu povo. E aqui é forte, porque nós temos que aprender disso. Por quê? Porque tem pessoas que começou muito bem, com muito temor, com muita intimidade, com muita reverência a Deus, mas passados anos se perdeu. Hoje a pessoa faz o que dá na sua cabeça, faz do seu jeito, faz da forma que lhe agrada, e há uns que dizem, não, eu entendo já, eu já tenho 20 anos de igreja. Cuidado, porque você pode ter começado no Espírito e está terminando na sua própria carne. Você pode ter começado no temor do Senhor, no manancial, e está caminhando para cisternas rotas que você mesmo fez. Não, mas eu já sei isso. Mas eu já conheço aquilo. Mas eu já entendo assim. Eu acho assim, eu compreendo assim. Cuidado. O povo deixou o manancial, ou seja, deixou de estar aos pés do Senhor, pedindo a Ele direção todo dia ao amanhecer, dar graças cada vez que ia se deitar, para dizer, eu faço o meu caminho, eu faço o que é melhor, deixa comigo que eu sei. Fizeram cisternas rotas, deixaram o manancial, coração em trevas, mesmo estando na casa do Senhor. Foi claro, pessoal? Grava isso, porque o meu povo fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, me deixaram, vírgula, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. E para finalizar, volta em Romanos, porque isso aqui soma com o que vai acontecer no verso 22 e 23. Verso 22 de 1 Romanos, capítulo 1: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deixa que eu sei o que é melhor para mim. Foi nessa que muitos se perderam. Judas, não, eu sei o que é melhor para mim, vou entregar ao Senhor. Se suicidou no final. Vocês estão entendendo ou não? Cuidado com isso. Se acha tão sábio, tão conhecedor, tão assim, sabe, que Deus diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, o quê? Presta atenção, isso aqui está muito claro, muito óbvio que ele quer falar, que é sobre a idolatria. Quando você deixa a Deus, que é o manancial de águas vivas, para ficar criando o seu mesmo, o seu próprio caminho, o seu próprio jeito, a sua própria maneira, é como se você estivesse criando outro Deus. E aí ele diz, deixou a imagem e semelhança de um Deus incorruptível, para criar a imagem de homem que? Corruptível. Ou não é assim as imagens que tem aí de idolatria? O homem, olha que ignorância, o homem faz uma imagem de São Fulano, São Beltrano, e diz, é um Deus, é um santo, é um Senhor. Quer dizer, ele faz com as mãos dele, e ele coloca aquilo que ele mesmo fez com as mãos dele como Deus. Ou seja, ele despreza a imagem de um Deus incorruptível para criar imagens como a dele, corrompida. Porque cá para nós, Romanos 3:23, não há um justo sequer, todos pecaram. Então todos são pecadores. Aí vai e cria uma imagem para dizer, esse é o meu Deus, o Deus que você fez com as suas mãos, você que é corrompido, sujo, pecador. Ora, é muita ignorância, muita ignorância. Mas por quê? Porque não querem dar glória? Não querem.
Não querem. Querem se achar sábios demais, inteligentes demais. Querem se tornar pessoas que mereçam o prêmio de o homem mais inteligente do mundo. E é assim que funciona. Quanto mais a pessoa se diz sábia e nega a glória de Deus, mais ela é aplaudida, recebe até Nobel. Olha que pessoa inteligente, culta, crê no Big Bang, crê nos cosmos, muitas, mas não em Deus, menos em Deus. Quando pergunta para essa pessoa inteligentíssima, ele diz: Deus não há Deus. O que existe é uma junção disso, daquilo e daquilo outro. E tem gente que diz: dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Pergunta para o caipira quem é Deus. Caipira com a enxada na mão vai dizer: Deus é tudo. Vocês estão entendendo? Só que o ser humano, ele não para, porque ele não é satisfeito. Ele diz no verso 23: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, vírgula, não deu certo só a imagem de homens, fizeram a imagem também do quê? De aves. Não deu certo só isso, fizeram a de... Também não foi suficiente, foram para de... Você sabia que tem lugar que o Deus é o rato? Você já ouviu falar? Sim ou não? Que o Deus é a cobra? Hein, pessoal? O ser humano, quando não está em Deus, não se satisfaz e vai criando, e vai criando, e vai criando. Compreende ou não? É por isso que a pessoa não se satisfaz com uma droga, vai para outra droga, para outra droga. Não se satisfaz com um crime, vai para outro crime, outro crime, outro crime. Não há satisfação no ser humano sem vida com Deus. Fique de pé. É por isso que ele diz, Jesus diz: eu sou o caminho. Você está perdido? Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho e a sua vida é uma mentira. Você diz que é feliz e não é. Você sorri quando por dentro você chora. Você vai a uma festa, dança, se alegra e volta para chorar sozinho. Por quê? Porque sua vida é mentira. Jesus disse: porque eu é que sou a verdade. Ele diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a... É por isso que você não tem vida. Tem muitos hoje que não vivem mais, apenas sobrevivem, empurrando, até quando não sabe. E muitos, quando não sabem, vai lá e tira a própria vida. Cansou da vida. A vida já não há mais prazer. Por quê? Porque sabem que há um caminho, sabem que há uma verdade, sabem que a vida está aqui, nele, mas não querem dar glória a ele, querem continuar no seu coração em trevas. Que o Senhor ilumine vocês, abra o entendimento de vocês, e que vocês possam pegar essa palavra de Deus e colocar em prática, corrigindo o que não é bom e aperfeiçoando o que está agradando ao Senhor. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus, no nome do Senhor Jesus. Esqueça quem está do seu lado, os seus problemas, que você possa fazer dessa canção uma oração sincera,
e depois uma oração